Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo que você precisa saber para ser um RM2 da Marinha do Brasil. Vamos agora para a tela do meu computador para me mostrar para você o site e quais são os requisitos que você precisa preencher para que você se torne um RM2 da Marinha. Já aqui na tela do computador, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar o seu distrito naval. Hoje eu vou abrir aqui para vocês o 9º Distrito Naval. O 9º Distrito Naval, ele abrange aqui a região norte, o Amazonas e Rondônia. Então, eu vou abrir o 9º Distrito Naval para mostrar para vocês os requisitos e os cargos que abriu esse ano de 2022 para 2023. Caso você não seja da região norte, você pode pesquisar qual distrito naval fica mais próximo da sua cidade. Então, para nós aqui é o 9º Distrito Naval, eu vou clicar aqui. Abrindo o site, né, do 9º Distrito Naval, você vai encontrar o edital do RM2 aqui nessa abinha que eu tô selecionando aqui, escrito Serviço Militar Voluntário. Então, você vai clicar no Serviço Militar Voluntário. Ao clicar, ele vai aparecer aqui, nível médio e fundamental e nível superior. Eu vou colocar aqui nível superior. E aqui, nível médio e fundamental são os praças e nível superior são os oficiais. Então, você já entra como oficial. Clicando em nível superior, ele vai abrir demais áreas e médicos, porque é separado. A prova de nível superior de demais áreas, ela é igual para todos os cargos. Ela pede língua portuguesa e conhecimentos navais. Já a prova de médico, ela pede língua portuguesa e conhecimentos específicos da área de formação. Então, provavelmente é por isso que ela é separada aqui. Deve ter outros motivos também, provavelmente, mas esse é um dos motivos. Clicando no nível superior de demais áreas, o último edital ele foi publicado no mês de outubro de 2022. As inscrições ocorreram de 25 de outubro de 2022 a 8 de novembro de 2022. Então, caso você tenha interesse em fazer esse concurso RM2, depois que eu te explicar tudinho como que funciona, você vai ver que é muito interessante. Se você tiver interesse em fazer esse processo seletivo, você pode começar a se preparar e tendo a atenção que todo mês de outubro, né, todo ano normalmente é da mesma forma, o edital é publicado no mês de outubro, as inscrições são do final de outubro a começo de novembro, e a prova acontece no primeiro final de semana, né, no primeiro domingo de fevereiro. Então, é assim que tá acontecendo. Tem também depois as outras etapas que nós vamos comentar logo a seguir. Nesse último edital, nós tivemos vagas para fisioterapia e nutrição, vagas para Manaus também de administração, ciências náuticas, comunicação social, educação física, psicologia, serviço social, teologia, biologia, geografia, português, química, pedagogia, engenharia cartográfica, engenharia civil e engenharia eletrônica. Então, foram essas vagas que abriram para região norte, uma vaga apenas para Porto Velho, que foi de pedagogo, e as demais vagas foram todas para Manaus. No ano que eu fiz o processo seletivo do RM2 da Marinha, foi o ano de 2018. E nesse ano, tinha a possibilidade de fazer a prova em Manaus para outro distrito naval. E mesma coisa, as pessoas fazerem lá no Distrito Naval do Rio de Janeiro com a vaga para Manaus. Nesse ano, de 2022 para 2023, não teve essa possibilidade. No caso, abriu 6 vagas, se eu não me engano, de enfermagem para Brasília, só que se eu quisesse fazer para vaga de Brasília, eu teria que viajar para Brasília e fazer a prova lá. E no ano que eu fiz, que foi o edital 2018 e a prova 2019, tinha essa possibilidade. Então, as pessoas precisariam viajar apenas nas demais etapas, que é a verificação documental, o TAF e depois também um curso de formação. Então, pode ser que no próximo ano eles mantenham o que eles fizeram esse ano, ou pode ser que eles mudem também. Para você se inscrever nesse processo seletivo, há uma taxa de R$ 140, conforme tá aqui. Aqui eu vou abrir o edital, que é o aviso de convocação.
Quando você faz o teste seletivo da Marinha e você é aprovado, você vai entrar no curso de formação. Quando você conclui o curso de formação, você se torna guarda-marinha, né? Isso para os cargos de nível superior. E depois tem você sobe de graduação e é bem rápida, se eu não me engano, 6 meses, tipo, você passa de guarda-marinha para tenente. Aqui são as vagas, conforme a gente já tinha visto. Aqui fala sobre as etapas do processo seletivo. Nós temos a primeira etapa, que é a prova objetiva, que ela é eliminatória e classificatória. Então, nessa fase de prova objetiva, você vai fazer uma prova, conforme eu tinha falado para vocês, sobre língua portuguesa e conhecimentos navais. São 25 questões de língua portuguesa e 25 questões de conhecimentos navais. A vantagem desse processo seletivo é que a Marinha, ela te dá toda a biografia. Ela dá todo o conteúdo que ela vai cobrar em conhecimentos navais. É um conteúdo limitado e dá para você estudar tranquilamente esse conteúdo. Como não é uma banca de concurso antiga e que faz esse concurso, é a própria Marinha, então a prova, ela tende a ser mais simples. Não vou dizer que é fácil, é necessário que estude, com certeza, mas ela é mais fácil de resolver do que uma prova da CESP, da FGV, por aí, certo? Então, é uma prova simples de, assim, mais direto ao ponto, sem pegadinha, você estudando, você consegue tirar uma boa pontuação. Segunda etapa é a verificação de dados biográficos e verificação documental. Nessa segunda fase, você vai entregar os seus documentos. Nessa segunda etapa, você vai comparecer no seu distrito naval, conforme data e horários estipulados, né? Tenha lá a convocação para entrega, onde você vai levar os seus documentos. Eles são levados encadernados. A terceira etapa é a inspeção de saúde, ela é eliminatória. A própria Marinha, ela traz o desvio padrão, que são as alterações que não são aceitas. Então, se você tiver dúvida sobre, será que eu posso fazer o processo seletivo? Você pode entrar ali no site da Marinha. Tem aqui você vai clicar em anexos e você vai vir aqui, ó, padrões psicofísicos oficiais. Então, aqui tem todas as doenças e alterações que você não pode ter. As que não estão escritas aqui é porque pode, né? Não tem problema. Então, normalmente é mais doenças graves que comprometem e que limitam o profissional. Como é o RM2 temporário, né? Você vai ficar 8 anos na Marinha, ele não é tão rígido. Quarta etapa é o teste de aptidão física para ingresso na Marinha, que é o TAF. O TAF da Marinha, ele corresponde à corrida e à natação em uma piscina de 25 metros. Se caso você não saiba nadar, dá tempo de aprender, é uma prova bem tranquila para fazer. Muitas pessoas, quando eu fiz, não sabiam e fizeram aula de natação e conseguiram concluir a prova. Então, não é assim uma coisa fora do padrão, é bem tranquilo esse teste de natação. É lógico, se você tiver medo, essas coisas são barreiras que têm que ser vencidas. Porém, não é uma prova difícil de concluir. Mesmo que você for começar a aprender a nadar, dá para você fazer essa prova tranquilamente. O que é mais difícil, sem dúvida nenhuma, é a corrida, porque a corrida ela tem um desgaste físico muito grande, tem que treinar, mas também não é algo impossível. Eu consegui passar no TAF, na corrida, no ano que eu fiz, e foi difícil. Falo para vocês, foi difícil, muito cansativo. Eu fiz, inclusive, eu fiz 2 vezes, porque quando você reprova, você pode fazer novamente no dia seguinte. E foi a pior coisa, porque eu parecia que tinha sido atropelada por um caminhão, porque o corpo estava todo dolorido, eu tive que correr novamente. Só que a vantagem do dia seguinte foi que eu corri na primeira bateria. Então, o sol estava bem fresquinho. No dia que eu reprovei, eu fiz, era umas 9h30 da manhã, o sol tava assim, tremendo lá em Manaus. Então, isso influencia bastante no nosso desempenho. Então, é importante que vocês treinem.
Mas como eu consegui fazer, que estava sedentária, obesa, tive que emagrecer e fazer todo esse processo e conseguir fazer, então não é algo impossível. Quando eu estava pesquisando sobre o TAF, eu vi que tinha que estar treinando um ano, não sei o quê, eu fiquei preocupada, mas não, é possível, mas assim, é pela hora da morte, é muito difícil. Então tem que, tipo no meu caso, né, que estava sedentária. É importante que você vai conciliando seus estudos com atividades físicas para você não passar pelo que eu passei. E a quinta etapa é a prova de títulos. Ela é classificatória, então ela vai ter pontuação. A prova de títulos foi entregue na minha época junto com a verificação documental, você entregava os seus documentos e também entregava os seus títulos. Na Marinha, uma coisa que sobre os títulos, na Marinha, os títulos é o que define o resultado final. Então é importante que você, se for fazer no próximo ano, que você corra atrás de ter esses títulos. Uma pós-graduação vale 10 pontos e você pode entregar duas. Imagine 20 pontos somando a sua nota. É muita coisa, então é importante que você corra atrás de ter esses títulos. E a sexta etapa é a designação à incorporação. O edital, ele é enorme, ele tem todas as especificações que você precisa saber. Aqui a prova, conforme eu tinha já comentado com vocês. Língua portuguesa, 25 questões. Formação militar naval, 25 questões. Total, 50 questões. Cada questão vale 2 pontos, então a pontuação máxima são 100 pontos. As pessoas que são aprovadas, né, varia de área para área, mas é em torno de 80 a 84 pontos, é a média aí que as pessoas acertam para passar, então a média é bem alta. Tem pessoas que passam sem títulos, mas é muito difícil passar sem título, então faça, hoje tem pós online e tenha em mãos o seu certificado, porque isso vai contar muito. Outros requisitos que eu queria comentar com vocês é isso aqui. Você precisa ser voluntário. Esse voluntário não é um voluntário sem remuneração, é um voluntário a ser militar. Então, você vai estar se voluntariando a ser militar, a não é trabalhar sem receber. Porque no mundo civil, voluntário é quem trabalha sem salário, mas para o mundo militar, ser voluntário é você se voluntariar a ser militar, certo? Porque tem os que são obrigatórios e tem os que são voluntários, no caso, como por exemplo, esse que é o RM2. Então, você precisa ser brasileiro nato, você precisa ter entre 18 e 41 anos de idade até 5 de junho de 2023. Então, esse 5 de junho de 2023 é a data da incorporação. É quando você passou todas as etapas e você foi convocado. Então, se você fez 42 anos no mês 7, né, no mês seguinte, não tem problema. Muitas pessoas não sabem disso. Acham que é como o de carreira, porque o de carreira para nível superior é até 36 anos. Então, olha a diferença. Se você conhece alguém que tem sonho de entrar para a Marinha e já passou dos 36 anos, acha que não pode, só que tem até 41 anos o RM2, que é o temporário de 8 anos. Você trabalha 8 anos na Marinha. Quando você conclui os 8 anos, você sai automaticamente, né? Como não é de carreira, você sai. Só que você recebe um salário correspondente a cada ano. Então, vamos supor que seu salário é 10 mil reais, você vai receber 80 mil reais. Eu abri aqui aquela aba do anexo, padrões psicofísico oficiais. Então, aqui nessa aba, nós temos também a altura mínima e o peso mínimo. Na verdade, mínimo e máximo. A altura mínima é de 1,54 e a altura máxima é de 2 metros para ambos os sexos. Então, você não pode ter nem menos de 1,54 e nem mais de 2 metros. Também tem o limite de peso. Seu IMC, ele tem que estar entre 18 e 30. Quando eu fiz, o meu IMC deu 30. Fui aprovada, mas assim, no limite. Como que você calcula o IMC? Você pega a sua altura, multiplica por 2, tipo a minha é 1,64, então 1,64 vezes 1,64 vai dar um valor
2,68, se eu não me engano, e eu vou pegar o peso que eu tô. Na época, era 80 quilos. Então, 80 quilos dividido por 2,68. Se der entre 18 e 30, tá ok. Se der fora, você precisa corrigir isso para o dia da inspeção de saúde. É nesse dia que eles vão fazer essa verificação de altura e peso, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona a prova de títulos. Nós temos aqui o primeiro título, que é o diploma de doutor, com a pontuação de 35 pontos. Então, imagine você ter 80 pontos e somar 35 pontos na sua nota. Então, quem tem essas titulações estão bem à frente. E também, não adianta você ter o melhor título, você precisa tirar a nota mínima ali para você estar entre os classificados. Normalmente é uma vaga ou 2 vagas. Eles convocam para a segunda etapa 3 vezes o número de vagas. Por exemplo, é apenas uma vaga. Então, eles vão convocar os 3 primeiros para as demais etapas. Se o terceiro colocado tiver empatado com o quarto, é chamado quarto também. São de acordo com as notas. E se você tem o melhor título, porém você ficou em quarto e chamaram apenas os 3 primeiros, então você já foi desclassificado, certo? Então você precisa, além de ter a titulação, fazer uma boa prova objetiva, que é a nossa primeira etapa. O próximo título que eu vou comentar aqui é o título de mestrado, onde você vai somar 24 pontos da sua nota. Nós temos também a pós-graduação, você pode entregar até 2 e cada uma vale 10 pontos. Então, a pontuação máxima que você vai tirar nesse requisito são 20 pontos. Tem também a experiência profissional, onde você trabalhou na sua área de formação, que é a área que você está concorrendo no concurso, seja da iniciativa pública ou privada, e você pode ter uma pontuação máxima de 8 pontos, correspondente a 4 anos. Lembrando que é sem sobreposição. Por exemplo, você trabalhou 2020 em um hospital e outro hospital ao mesmo tempo. Não vai contar 2 vezes, vai contar apenas 1 ano. Tem também pontuação para quem tem artigo publicado. Então, se você tem artigo publicado, você também vai contar pontos. Para contar pontos, ele tem que ser classificado como Qualis A, que você vai receber 5 pontos, ou Qualis B, que você vai receber 3 pontos. E também tem o limite de uma publicação. Então, o que vai contar ponto será uma publicação. Se você tem 5, não importa, vai contar ponto apenas uma publicação. Tem também o certificado ou diploma de proficiência em algum idioma. Pode ser inglês, espanhol, alemão, francês. A pontuação máxima que você vai conseguir fazer é 8 pontos com a proficiência. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão fazendo esse processo seletivo, né, de 2022, 2023, se você quer que eu grave vídeo sobre outro assunto ou sobre algum assunto específico do edital que te gera dúvida, você pode deixar aí nos comentários, que o mais rápido possível eu vou estar gravando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, fiquem de olho, a Marinha tem vaga para várias áreas, é importante que vocês já verifiquem o edital, verifiquem a possibilidade e comecem a estudar. É uma carreira maravilhosa, todo mundo que tem o sonho de entrar na Marinha agora tem essa possibilidade, não apenas de carreira, porque o carreira, quando abre vaga, é uma vaga no nacional, então é muito mais difícil você entrar para essa vaga como carreira. Mas o RM2 traz essa possibilidade de viver esse sonho de ser militar. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que te ajude de alguma forma. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.